Todo day trader quer no mercado duas coisas basicamente: volatilidade e liquidez. Mas como que a gente pode utilizar indicadores que vão nos ajudar a identificar a volatilidade no mercado? Então eu vou explicar aqui como vocês podem utilizar a volatilidade ao seu favor utilizando a banda de Bollinger. A banda de Bollinger, ela é um indicador que mede a volatilidade. E como ela funciona? Ela basicamente tem uma média móvel, tá? E os desvios para cima e para baixo dessa média móvel. Esse desvio é um desvio padrão. Quanto mais distante da média móvel, acredita-se que esse preço ele tende a voltar à média. Então, a banda de Bollinger, ela funciona exatamente com três linhas basicamente: a média móvel e mais duas linhas, uma superior à média móvel, uma inferior à média móvel. E quanto mais próximo, né, o preço estiver desses desvios padrões, existe uma possibilidade do preço retornar à média. Então, eu vou mostrar no gráfico agora como é que isso funciona no dia a dia e como você pode utilizar isso no day trade operando o dólar. Então, vamos embora para o gráfico. Então vamos lá, galera. Eu estou aqui utilizando o gráfico de 5 minutos no dólar e eu vou adicionar a banda de Bollinger. Então vem aqui, inserir indicador, banda de Bollinger, vou colocar no gráfico e ele já vai plotar automaticamente aqui a banda de Bollinger. Ela vem padrão com média móvel de 20. Tá? Então a linha verde é a média móvel e essa linha amarronzada, meio alaranjada aqui, é o desvio padrão acima da média móvel e aqui embaixo o desvio abaixo da média móvel. Isso tudo vocês conseguem parametrizar. Clicando aqui no indicador ou dando 2 cliques, a gente consegue calcular, colocar, né, o desvio. Aqui eu vou trabalhar com o padrão, que é 2 para cima da média móvel, 2 para baixo da média móvel, e a média, que eu estou considerando aqui uma média móvel de 20 períodos e aritmética, mas você pode colocar uma média menor, pode trabalhar com ela exponencial, ponderada e por aí vai. Eu vou trabalhar ela de forma padrão, tá bom? Não vou fazer nenhum tipo de alteração aqui. Então, como funciona? A banda de Bollinger, ela é um indicador de volatilidade. Então, quanto mais distante o preço estiver da média móvel, é uma tendência ele retornar à média. E a banda de Bollinger, ela, por ter o desvio padrão, que é essa linha, né, acima da média móvel ou abaixo, ela vai sinalizar o quanto que o preço já está distante daquela média móvel e ele tende a retornar à média móvel, tá? Retornar aí a ela, né? Então, toda vez que o preço ele se aproxima aqui do desvio padrão, ele tende a querer voltar em direção à média móvel. Isso não quer dizer que ele vai retornar à média, mas é uma região onde o preço ele pode ter o quê? Né? Um respiro. A gente está vendo aqui que o dólar está numa tendência de alta, mas ele não sobe de forma linear. Ele sempre vai fazendo o quê? Movimentos ascendentes, topos e fundos ascendentes. E esses movimentos de correção, ou esses movimentos onde o dólar tende a dar uma respirada, né? Numa tendência de alta, ele vai dar um descanso ali, né? De subir para cair um pouquinho, não quer dizer que ele vai voltar à média naquele momento ali, mas são momentos que a gente pode identificar regiões de resistência, uma vez que a gente está falando numa tendência de alta, onde de fato, né, o preço do dólar aqui ele pode ter realmente aí uma resistência. É claro que a gente está olhando um único indicador aqui, a gente está olhando um indicador isolado, mas você pode combinar e deve combinar com outros indicadores para realmente sinalizar se aquilo ali, por exemplo, é uma região de exaustão, né, do preço, por exemplo, né? Então, um indicador muito só para a gente fazer um mix aqui de indicadores, eu vou colocar aqui o IFR, que é um indicador também bastante conhecido no mercado e bastante utilizado também, onde ele vai sinalizar se o mercado, né, se o preço ele está sobrecomprado ou se ele está sobrevendido.
Então a gente consegue, né, e também ele é configurado, a gente pode estar configurando, ele já vem padrão ali com a média móvel de 9, mas a gente pode colocar a média móvel de 20, enfim, cada um vai trabalhando com a média que fizer mais sentido, mas a gente consegue identificar, né, se ele está no momento de sobrecomprado ou sobrevendido também, tá? Mas vamos nos ater aqui à banda de Bollinger. A banda de Bollinger, ela também é interessante de mostrar o seguinte: em momentos de congestão, onde o preço ele não tem uma definição de tendência, ele está lateral, a banda de Bollinger ela vai afunilar. Então eu vou aqui diminuir aqui um pouquinho o gráfico e vou mostrar aqui, por exemplo, nesse dia aqui, o que aconteceu aqui. A banda de Bollinger, ela foi o quê? Ela foi afunilando, ela foi atachando ali o preço. E é justamente o que a gente chama o quê? Que o preço ele ficou em congestão, tá? Ele ficou num preço lateral. E a partir do momento que a banda de Bollinger ela abre, o preço ele vai caminhar para aquela direção. Então, se você está mapeando, né, que o preço ele está andando de lado, ele está lateral, e a partir do momento que ele romper aquela região, o preço ele tende a caminhar. E foi o que aconteceu, ó. E a banda de Bollinger ela vai fazendo o quê? Ela vai abrindo na direção do preço que ela vai caminhando, ó. Então aqui daria claramente aí uma oportunidade de 15 a 16 pontos aproximadamente. Então a banda de Bollinger, por ser um indicador de volatilidade, ela vai nos sinalizar o quão distante o preço se encontra da média móvel e que em algum momento ela tende a voltar à média, tá? Então é o que acontece aqui, a gente vê que o preço ele foi esticando, em algum momento ele faz uma correção, ele volta de novo ali e volta, aí sim ele faz o retorno ali à média. Então a gente consegue observar, se a gente for ficar puxando aqui diversas vezes aqui o gráfico, né, para trás, a gente vai conseguir identificar várias vezes onde o preço ele toca ou fica ali, né, caminhando junto com o desvio padrão da banda de Bollinger e depois ele acaba assim retornando ali à média. Então a banda de Bollinger ela nos ajuda a identificar se o preço ele já está começando a ficar esticado em relação à média móvel. É claro que o ideal é que você combine, né, com outros indicadores para que você tenha uma assertividade maior em relação ao indicador. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos indicadores, se não todos eles, por serem indicadores matemáticos, né, que são calculados, eles utilizam o quê? O passado, mesmo que um passado recente, para projetar ali, né, aquele indicador. E aí o que acontece? O preço ele é vivo, o preço ele é muito dinâmico. O mercado reage a notícias, a indicadores econômicos que são divulgados, enfim, a diversos fatores, né? O próprio interesse dos players no mercado, o preço ele vai se movimentar. Então, o preço ele sempre vai estar à frente de todo e qualquer indicador. Então, a gente não pode ficar preso a um único indicador, porque realmente o preço ele sempre vai estar à frente. Então, é importante que a gente utilize outros indicadores para que a gente consiga, né, ter mais assertividade, né, que a gente consiga apurar melhor realmente as entradas ou até mesmo a saída, porque a gente pode utilizar, se eu estou posicionado, por exemplo, na compra do dólar aqui, né, beleza, eu vou deixar ele tentar tocar novamente no desvio padrão, porque ali eu sei que o preço começou a ficar esticado. Então a gente pode utilizar a banda de Bollinger a nosso favor, considerando ela, por exemplo, como um alvo. O preço foi ali, bateu na média móvel. Será que o preço ele vai voltar de novo aqui, ele vai romper, né? Vai continuar o movimento de correção, ou ele vai querer buscar, né? Vai fazer só um pullback ali e vai buscar de novo a máxima do dia. Então a gente tem que combinar, né, com outras técnicas. Eu particularmente gosto de utilizar a análise técnica, ali o price action, utilizando alguns indicadores da análise técnica, com a análise de fluxo. E aí eu tomo a minha decisão com base na junção aí, né, no mix dessas estratégias que eu utilizo no mercado. Então, a banda de Bollinger vocês podem utilizar, podem e devem utilizar ela a seu favor
para verificar se o preço já está muito esticado, seja para cima ou seja para baixo, e é um momento ali de você, de repente, estando posicionado, já fazer uma parcial ou até mesmo, quem sabe, fazer a saída. Então, a banda de Bollinger, né, através desses desvios padrões, a gente consegue estar observando. E o legal é que você pode ajustar, como eu mencionei. Com base na minha análise aqui, 2 é muito ruim para o dólar, vou colocar 2,5, porque 2,5 de repente faz mais sentido. Beleza, ó, a gente viu aqui 2,5, não, 2,5 não. Você consegue ajustar, você pode vir aqui e colocar o desvio que você quiser. Eu quero 1,8. Você vem aqui e você ajusta o desvio padrão da melhor forma. Da mesma maneira que você pode também mudar, por exemplo, a média móvel. Não, eu quero colocar a média móvel de 9, tá? Então vai ficar mais ajustada ali. E aí você vai ajustando, né? Vou colocar desvio 2 novamente aqui. Então a banda de Bollinger você consegue ajustar ela de acordo com o ativo que você está operando e de acordo com o que você vai testando. Então, por isso que é sempre importante, eu sempre falo, que sempre que você vai testar uma estratégia, sempre que você está pensando em mudar o seu operacional ou pensando em estudar em alguma coisa, é importante que você faça muitos testes, que você mude, né, fique testando ali por um tempo, depois altere novamente um parâmetro para verificar, até você afinar ali ao máximo, né, para que você consiga, né, encontrar ali um padrão ideal para que você possa estar operando com aquele indicador e até para ver se faz sentido, porque você pode testar um determinado indicador e ver que ele não se aplica para o seu operacional, tá? Então, eu estou aqui compartilhando a banda de Bollinger. Eu particularmente, Augusto, eu não utilizo ela no meu operacional, mas por ser um indicador muito conhecido no mercado e bastante utilizado, eu quis trazer, né, aqui a banda de Bollinger para mostrar sim que a gente pode utilizar a banda de Bollinger aí dentro do operacional, operando no day trade no dólar. Mas fica aí, né, de cada um avaliar se faz sentido ou não para utilizar no seu operacional. E o objetivo também é explicar como é que funciona a banda de Bollinger. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, aproveita para dar o like aí no vídeo. Não esqueça de se inscrever, porque toda semana eu vou estar colocando conteúdo novo. Eu também tenho lives ao vivo aí no meu canal, que é toda quinta-feira. Então, para que você seja notificado e não perca nenhum conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus. Te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço.